Glória a Deus. É bom andar com Deus, é bom cada dia aprender mais com Ele. E nós vamos aprender hoje, nós vamos direto para a palavra, porque tem uma passagem aqui que tem grandes ensinamentos para nós, dessa passagem, lá em João, Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, é o nosso ponto de partida, aonde nós vamos ver aí. É Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os 4 evangelhos. Eu tenho pedido muito à igreja que leia os 4 evangelhos, né? Para poder aprender com as coisas de Jesus, né? Os passos de Jesus, o que ele fez, porque ele que tem que ser o nosso modelo, né, irmãos? Por exemplo, pastor, tem um pastor, uma pastora, um irmão, eu tenho ele como um grande homem de Deus, glória a Deus, mas ele não tem que ser o seu modelo tem que ser Jesus. Então, quando você olhar aqui a Bíblia, e você vê no que esse homem, no que essa pessoa parece com Jesus, você copia. O que esse homem não parece com Jesus, porque o homem, ele não consegue parecer com Jesus em tudo. Quando eu falo homem no sentido genérico, né? A pessoa de Deus. Então você olha aqui, peraí, mas isso aqui, aqui está dizendo que a pessoa deve fazer isso. Mas aqui ele já não faz. Então eu vou ficar, o nosso modelo é Jesus, pessoal. Quem não lê a Bíblia, me perdoe dizer, não tem modelo não. Você não tem modelo, você está à mercê do que falam para você. E às vezes a pessoa fala uma coisa para você que não está nem na Bíblia, e você acredita. Tem gente que está acompanhando a Bíblia agora pelos seriados da televisão, né? Passa o programa lá da televisão, ela assiste, ela acha que ela está seguindo Jesus, né? Não, você tem que ler a Bíblia, porque daí você vai ver o que é e o que não é. Não é que é errado assistir, mas só que você tem que ter como base principal a Bíblia Sagrada, porque tem coisa lá que você vai assistir que não está na Bíblia, aí você tem que ficar com aquilo que está na Bíblia, tá? Então vamos lá, é Mateus, Marcos, Lucas e João, dá uma lida nos 4 evangelhos e tenha Jesus como seu modelo. Por que tem gente que fica triste na igreja, pessoal? Eu fiquei triste porque o irmão não sei o quê, porque a irmã não sei o quê. Não, você ficou triste porque você não tinha Jesus como modelo. Se você tivesse Jesus como modelo, você não ia ficar triste, não é? Porque você aprendeu a olhar para Ele. Quem olha para Ele fica triste? Quem olha para Ele não fica triste nunca, amém? Vamos lá então, João capítulo 9, vamos para esse ensinamento aqui. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, eles fizeram uma pergunta para Jesus, até uma pergunta que envolve muitas polêmicas espirituais. Uma delas, eles falaram assim: quem pecou? Ele, mas ele estava na barriga, né? Quer dizer, a mãe estava grávida, né? Quer dizer, porque ele é cego de nascença. Então, como é que ele pode ter pecado? Quer dizer, dentro da barriga, né? Ou os seus pais. Então, irmãos, isso aqui podia ter gerado uma grande polêmica no sentido até da pessoa acreditar em outras vidas anteriores, né? Será que foram nas outras vidas anteriores que ele possa ter pecado? Aí Jesus já cortou esse assunto. Ele disse: nem ele pecou e nem os seus pais. Quer dizer, e também não disse que aquele homem estava assim para Deus operar o milagre e Deus ser glorificado. Não, Deus não vai fazer uma pessoa ficar ruim, para depois ela ficar boa, para ele ser glorificado. Que pai faria isso? Não. O que ocorreu é que ele nasceu dessa maneira, e às vezes tem gente que tem muita confusão com isso.
Ah, pastor, um dia os meus pais não conheciam a palavra, e um dia eles fizeram isso, um dia eles fizeram aquilo, e eu creio que eu sou prejudicado até hoje por causa disso. Irmãos, o entendimento da palavra é tudo. O Senhor Jesus, ele disse, através da palavra: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu fico triste quando uma pessoa não conhece a Escritura e ela ouve alguma coisa, as pessoas falarem, e ela acredita naquilo. Quer dizer, ela não conhece as Escrituras. Jesus disse que nós temos que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então aqui, eu vou voltar para João 9, o nosso estudo está em João 9, mas eu tenho que falar algo que o profeta Jeremias falou, para poder ensinar. Lá em Jeremias 31, eu tenho que ensinar isso aqui, porque às vezes a pessoa está fazendo uma confusão, e essa confusão, irmão, pode fazer a pessoa sofrer a vida toda dentro da igreja, né? A pessoa não vem para a igreja para sofrer, a pessoa vem para a igreja para ser abençoada, irmãos, em nome de Jesus. A pessoa fala: depois que eu vim para a igreja eu perdi tudo. Eu não, depois que eu vim eu só ganhei, até quilos eu ganhei. Até quilos, né? Isso. Tem uns que era magro que dava dó, né? O pijama era de uma lista só. Jeremias 31, era o meu caso, né? Jeremias 31, versículo 29. Você pode ver, você pega uma foto sua antiga, pega uma agora, você está mais bonito agora, irmão, por incrível que pareça. Você pode perceber. Tem uns que pegam uma foto antiga aí, parecia um caroço de manga chupado. Depois que veio para a igreja, Jesus deu vida, Jesus deu a manifestação do poder dele, a pessoa fica melhor, a não ser o religioso. O religioso é feio de qualquer jeito, pessoal. O religioso era feio na religião dele, aí ele ficou evangélico, pensou que ia ser bonito. O religioso é feio em tudo quanto é religião. O religioso é feio em qualquer lugar. Se ele for depois para outra religião, ele leva a feiura dele para outra religião. O religioso é feio em tudo quanto é sentido, pessoal. O religioso é aquela pessoa que ele não procura conhecer a Jesus. Ele tem uma coisa de uma religião na cabeça dele, e ele acha que fazendo aquilo lá ele está agradando a Deus. Quer dizer, como é que ele agrada a Deus? Se ele não está bem, não faz ninguém que está em volta bem, como é que uma pessoa dessa aí agrada a Deus, né, pessoal? Não vai agradar a Deus. Vamos lá, Jeremias 31, versículo 29. Olha o que o Jeremias falou: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Quer dizer, então, o que ele está explicando aqui? Os pais tiveram uma atitude, pode até ter afetado os filhos, mas agora o filho conheceu a verdade. Agora o filho conheceu a palavra de Deus, então daí para frente agora muda. Quer dizer, eles comeram as uvas, mas não afetaram os dentes dos filhos. E as pessoas falavam isso. Os pais comeram uvas verdes e afetaram o dente dos filhos, embotaram o dente dos filhos. Aí ele falou: não vai mais dizer isso. Quer dizer, o pecado, ele é algo individual. Quer dizer, então, se o meu pai, ele participou de algum rito, ou seja, qualquer um, seja satânico ou qualquer outro, então a minha vida é assim por causa disso. O meu nome, eu tenho esse nome porque meu pai me ofereceu para uma entidade e tudo mais. Tudo isso pode ter acontecido. Mas a hora que você conhece a palavra de Deus, se aceitou Jesus, você aceitou a obra do Calvário. Pastor, eu aceitei Jesus. Tudo isso foi quebrado. Tudo isso. Tudo isso foi quebrado e tudo isso foi anulado. Talvez você não vai mais conseguir chamar atenção por causa disso.
que você chamava a atenção das pessoas falando isso. O meu avô, o meu pai, nada dá certo para mim, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, porque um dia a minha família era toda não sei da onde, e a minha família, não, agora você aprendeu, agora você vai dizer, não, então agora que eu tenho Jesus, daqui para frente, a bênção está na minha vida, e daqui para frente todos serão abençoados em nome de Jesus, e acabou. Você pode perceber, você está se firmando com Cristo. Pastor, eu já estou uns anos servindo a Deus. Você percebeu que o número de pingus na tua família diminuiu? Você percebeu? Quanto tempo faz que não tem um escândalo lá? Que o cara enche a cara, que tem que vir polícia? Quanto tempo faz que isso não acontece? É porque a bênção de Deus já entrou na tua família. Através do poder de Deus da sua vida. Você pode ver. Pastor, sabe que é verdade? Antes falava que tinha um vexame aqui, um vexame ali, antes acontecia isso, acontecia aquilo. Pastor, depois que eu aceitei Jesus, essas notícias diminuíram. É porque você aceitou a bênção de Deus para você e para a tua família, para a tua casa, quer dizer, você tomou essa decisão. Ele diz aqui, no versículo 31, ele falou no versículo 30, ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Quer dizer, então, aquele que comeu a uva, que vai ter o seu dente embotado, quer dizer, aquele que não comeu, não. Agora, se você não tiver esse entendimento, você vai achar que o que fizeram lá vai afetar você. Isso é igual a libertação de demônios, né? Pastor, eu fico preocupado porque o demônio, a pessoa manifestou um demônio bem do meu lado. O demônio não vem de fora para dentro, irmão. O demônio sai. Quer dizer, não é o demônio que estava passando, de repente entrou numa pessoa, não. A pessoa manifestou porque esse demônio estava nela. Aí pulou para fora. Quer dizer, então você não tem que se preocupar com isso daí. O entendimento da palavra é tudo, irmãos. Você vê, eles perguntaram para Jesus, quem que pecou? Os pais dele pecaram? Ele que pecou? Jesus falou, nenhum nem outro. A obra de Deus vai ser feita. Para a pessoa que é muito detalhista, quer sempre ficar enroscando num ponto, esse enrosco nesse ponto aí, vai tirar muitas bênçãos na sua vida. Que você está encasquetando com uma coisa que Jesus falou para passar batido. Quer dizer, você vê como é que Jesus agia? Senhor, ele é cego de nascença. Quem que pecou? Ele que pecou? Os pais pecaram? Jesus falou, nenhum nem outro. Vamos fazer a obra aqui. Assim que Jesus agiu, pessoal. Jesus age de uma maneira simples e descomplicada. Toda pessoa que está buscando uma complicação aí, que até está procurando um guru espiritual, você não precisa de um guru espiritual, não. Você precisa parar de ser preguiçoso e ter uma vida espiritual com Deus, você. Quando Jesus, ele morreu por nós, Jesus falou, está consumado. Quando ele disse, está consumado, o que ele estava conseguindo para nós aí? Parece que ele não estava conseguindo tanta coisa assim, mas quando ele falou, está consumado, ele conseguiu o nosso acesso ao Pai. Ele rasgou o véu que separava. Existia um véu que separava as pessoas de Deus. Então, quem é que poderia entrar na presença de Deus? Os profetas, os sacerdotes principalmente, e alguns reis, né? Os reis tinham a bênção de Deus para ter aquele acesso, não para ter o acesso igual ao sacerdote. O privilégio do sacerdote era algo tremendo, só o sacerdote, ele espiava pecados. Por exemplo, já pensou, eu sendo sacerdote, aí eu ia lá, você cometia um pecado, coitado de você, se eu não espiasse o seu pecado, se eu não pegasse o seu pecado e oferecesse lá os animais, o sangue dos animais, para que você fosse perdoado. Então você precisava do sacerdote. Era uma necessidade que você tinha do sacerdote. Mas quando Jesus falou, está consumado, quando Jesus morreu por nós, aquele véu que separava, ele se rasgou.
Então você só não entra na presença de Deus se você não quer, porque o acesso está livre. Jesus deu o acesso, Ele lhe deu esse acesso. Agora, se você não entra na presença dEle, se você não fala com Ele, você vai se contentar em ter uma religião. Você veio para cá, você está numa igreja evangélica, você fala para todo mundo ser evangélico, mas você não tem entrado na presença de Deus. Se você não tem entrado e não tem falado com Ele, muitas coisas Ele não tem revelado para você. Aí a falta de entendimento bate, como bateu aqui nos discípulos. Vamos voltar lá para João 9, né? Então essa história aí, ó, que o meu pai, a minha mãe, a minha bisa, antes da minha bisa morrer, me lançou uma maldição, né? Não foi? O pessoal não fala assim, né? O vampiro brasileiro foi o que pinchou, né? Pinchou a maldição, né? Então agora acabou essa conversa para você, acabou. Você não vai mais usar isso aí, porque agora você entendeu que você é de Jesus, aquilo tudo foi quebrado em nome de Jesus, e pronto, acabou agora. Pastor, mas eu tive uma pessoa da minha família que fez umas coisas para a família. Então, se ela comeu a uva verde, o problema é do dente dela, você não tem nada com isso. Você é de Jesus agora, você é de Deus, você é livre. Quem é de Deus é livre. É isso que eu quero que você entenda. Agora, se você segurar a falta de entendimento, você vai sofrer. Porque você vai achar que é isso, que é aquilo. Não, pastor, mas um dia... Não, tudo foi quebrado naquela cruz, né? Aí, quando Jesus falou que ele ia fazer aquela obra, olha o versículo 6, foi a hora que ele curou aquele homem, ó. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Irmãos, esse tipo de cura aqui foi uma cura interessante, né? Porque Jesus, ele cuspiu na terra, fez a saliva, né? Fez ali o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Ele podia ter falado, abre os olhos, e o cego ia enxergar, né? Mas só que ele mandou o cego se lavar no tanque de Siloé, né? No tanque de Siloé, que significa o enviado. Quer dizer, e se ele não fosse se lavar lá no tanque? Talvez ele não ia ver, né? Então, pessoal, nós temos que entender que tem coisas que somos nós que fazemos. Jesus não vai ser santo por você. Ele já é santo. Quem tem que santificar a tua vida é você. É você que tem que santificar, você que tem que cuidar o que você assiste na televisão, o que você vê no computador, o que você vê lá no seu celular. Quem tem que cuidar dessa parte aí é você. Não fica olhando para cima, meu Deus, mas não. Ele cuspiu, fez o lodo, passou no olho dele, falou, vai lá agora e lava, no tanque de Siloé. Eu não vou lavar, então fica cego, continua cego. Isso era ele que tinha que fazer. Tem coisa que é você que tem que fazer. Pastor, eu fico olhando para cima e fico dizendo, Deus, acaba com a minha miséria. Ele já acabou com a tua miséria naquela cruz. Quem tem que acabar com a tua miséria é você. Parar de achar que Deus é olhador de carro e pegar uma moedinha e ficar dando toda hora. Se é Deus que te deu o dinheiro, você deve dar oferta. Você deve ser dizimista fiel. Quem tem que acabar com a miséria da tua vida é você. É você. Tem que parar de bancar o primo pobre dentro da igreja. Não pega um envelope, por quê? Você é pobrezinho? Você não tem o que comer? O que acontece? Você está sem sapato, você está sem roupa, você está sem nada. Por que você fica bancando o pobrezinho aí? Porque quando o sobrinho faz aniversário, você vai lá e dá um presente para ele. Você não banca o pobrezinho? Quando precisa fazer uma festa, você faz. Quando precisa fazer uma viagem, você faz. Por que para Jesus você quer bancar o pobrezinho? Né? Quem tem que acabar com a miséria da sua vida é você. Primeiro, sendo dizimista fiel. Se você, irmãos, aonde o infiel é honrado? Me fala. Me fala onde o infiel é honrado. Pastor, eu trabalho numa empresa. O cara que trabalha lá, ninguém sabe se ele trabalha aqui ou trabalha lá. Ele é honrado, pessoal?
Quem que honra o infiel? Tem um casamento, a pessoa é infiel, é honrado? É. Aonde que o infiel é honrado, pessoal? Em lugar nenhum. O namorado que é infiel é honrado? O noivo que é infiel é honrado? O sócio que é infiel é honrado? Em nenhum lugar o infiel é honrado, pessoal. Só dentro da igreja que o infiel acha que vai ser honrado. Ele acha. Ele só tem que devolver o que Deus deu para ele. Ele não faz isso, porque é infiel. E ele quer ser honrado. Não. Quem tem que acabar com a miséria da vida dele, da pessoa mesmo, é ela. É ela. Tem coisa que ninguém vai fazer por você, não adianta. Ninguém vai fazer. É você que tem que tomar a decisão. É você. Tem lugares que você não deve mais, que você que tem que tomar essa decisão. É você, não sou eu, não é outra pessoa. Quer dizer, quem tinha que ir lá lavar no tanque de Siloé era ele. Ele podia falar assim, você fez o lodo aí, passou o lodo aqui no meu olho, por que eu tenho que lavar ainda? Irmão, a pessoa que fica perguntando tudo por quê? Não, eu quero saber. Eu faço, mas eu quero saber. Não tem coisa que Deus mandou fazer. Está escrito na palavra, ou eu tenho fé para fazer, ou eu não tenho. E acabou, ele é Senhor, ele mandou fazer. A fé é assim, pessoal, não tem uma explicação. Não tem. Se você pegar o campo da razão, a fé vai sair fora, porque não tem razão. A fé é a certeza do que eu espero e a prova do que eu não vejo. Quer dizer, ele mandou o homem se lavar. Olha o versículo 8, Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me com os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, o que está escrito aí? Fui e lavei-me e vi. Atitude dele. Por exemplo, quem que pode tratar minha mulher melhor por mim? Ninguém, só eu. Aliás, se outro tratar, fica até ruim, né? É por isso que vem o adultério, né, pessoal? Porque outra pessoa quer tratar o marido bem, a esposa bem, porque às vezes, né, isso não justifica. Mas, poxa vida, quem tem que tratar a sua família melhor é você. É você que tem que dar bom dia para a tua mulher, é você que tem que dar bom dia para o seu marido, é você que tem que dar atenção para os teus filhos. Quem tem que dar atenção para os teus filhos é você. É você. Pastor, mas só que eu não tenho tempo. Então alguém vai ter tempo e vai dar atenção para o teu filho. E vai dar atenção para a tua filha. Porque tem atitudes que somos nós que temos que ter, irmão. Somos nós. Precisamos. Pastor, eu tenho um filho. Quem cuida do meu filho, o meu filho fica com a minha mãe sempre. Fica com o meu pai sempre. Então, ele vai ter mais o avô como pai do que você. Mais a avó como mãe do que você. Mas eu tenho que trabalhar. Mas quando você volta para casa? Né? Tem gente que ao invés de ficar com o filho, prefere ir para as baladas da vida. Né, pessoal? Quer dizer, o que vai fazer? O filho vai ter o pai como avô. Vai ter a avó como mãe. Aí um dia vai para uma viagem, vai para o exterior. O filho fala, eu vou ficar com meu avô, vou ficar com a minha avó. Mas eu sou teu pai. Fala, não, que meu pai é esse aqui, ele que ficou comigo direto. Ele que cuidou de mim. Ela que cuidou, né? Quer dizer, tem gente que gosta de passar aquilo que ela chama de abacaxi para outro, e depois ela quer assumir, né? Tem pai que não quer nem, tem filho que não quer nem saber do pai. Quando o pai morre, que é herança, né? Fica triste que o pai não deixou nada, a mãe não deixou nada. O que eu estou passando para você é o seguinte, tem coisas que somos nós que temos que fazer, e a pessoa está colocando a culpa no Senhor. Então, poxa vida, tem uns até que falam, tem dia que Deus me dá uma preguiça, né? Mas não foi Deus que deu essa preguiça para você, não. Isso aí, meu Deus, quer que você seja mais que vencedor, em nome de Jesus. Quer dizer, você vê, ele falou, quando ele respondeu aqui, ele falou, olha o versículo 11, ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo,
untou-me os olhos e disse-me, quer dizer, sem ele não adianta, ele que fez tudo aqui, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Quer dizer, eu fiz o que ele falou, fui lá e consegui. Aí eles começaram a falar aqui, ó, versículo 12, disseram, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Aí foram lá levar para os incrédulos lá, né? E era sábado, quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntarem como vira. E eles disse, pôs-me o lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Quer dizer, Jesus curou no sábado, né? Quer dizer, então aqui para mim já está toda a explicação do sábado, para mim está aqui. Se você quiser ficar conversando, fazer polêmica, falando do sábado 3, 4 horas, se você tem tempo para isso, você faz. Eu prefiro aproveitar o meu tempo, até para sair com a minha família, descansar. Eu não vou ficar discutindo com quem quer falar coisa que está contrariando a Bíblia. Quer dizer, Jesus curou aquele homem no sábado. Tem gente que diz que sábado não pode fazer nada. Jesus curou, eu fico com Jesus. Jesus falou que o sábado foi feito para o homem, não é o homem para o sábado. Então está aqui a explicação do sábado para mim. Ah, então você vai num debate. Eu não vou em debate nenhum, irmãos. Eu estou lendo a Bíblia aqui. Para mim, o tempo que eu vou em debate, eu não quero debater com ninguém, não. A pessoa tem a opinião dela, ela tem a religião dela, ela se firma naquilo lá, é problema dela. Só que aqui está escrito, eles ficaram invocados porque Jesus curou no sábado. Olha o versículo seguinte, ó, o versículo 15, ó. Tornaram, pois, então, os fariseus perguntaram-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Você vê, ó, de novo, teve a atitude de Jesus e teve a minha. Ele jogou o lodo no meu olho, mas eu lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda... Deve ter falado isso de mim também, para você, não falaram? Ah, se essa igreja fosse de Deus, essa igreja guardaria o sábado. Duvido que você não escutou isso. Duvido. Pelo menos uma ou duas pessoas já escutou aqui. Ah, a única coisa que falta para essa igreja é guardar o sábado, porque aqui falaram, esse homem não é de Deus porque ele não guarda o quê? O sábado. Falaram que, então, pessoal, vão entender. Falaram para Jesus, esse homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Falaram ou não falaram? Jesus guardava o sábado? Senão não teriam falado isso. Jesus não guardava o sábado, eu também não guardo. Jesus não guardava, né? Quer dizer, eu não estou aqui para fazer polêmica quanto a isso, mas tem gente que está dormindo um sono espiritual, irmão, e está acreditando em tudo que ouve. Porque não lê a Bíblia, aqui está escrito. Falaram que Jesus não guardava o sábado, a briga foi por causa disso. Quer dizer, se falaram, ó, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Por que era pecador? Porque não guardava o sábado. E Jesus podia até dizer, quem falou que eu não guardo o sábado? Não, Jesus não falou nada disso. Olha o versículo seguinte, versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes aquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Quer dizer, perguntaram para ele, ó, o que você diz daquele que te abriu os olhos? Ele falou, que ele é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora vi. Eles não acreditaram. Tem gente que não acredita. Ah, você acha que a tua vida melhorou porque você veio para a igreja? Sua vida já ia melhorar. Você acha que você ficou curado por causa da oração? Imagina. Assim eles falaram. Eu não acredito que foi ele que abriu os teus olhos. Eu não estou acreditando. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos falar com seus pais, né? As pessoas não acreditam. Não tem gente que fala que a gente compra a pessoa para dar testemunho? Vocês compram a pessoa para dar testemunho, irmãos, onde a gente arrumar tanto dinheiro? Aonde?
é testemunho atrás de testemunho, é gente em cima de gente sendo abençoada, mudando de vida, transformando. Agora tem gente que diz que não crê. Irmão, Jesus não precisa dessas pessoas. Precisa. Quer dizer, a pessoa que crê, a vida dela vai mudar. Quem não crê, vai ficar do jeito que está. Quer dizer, não vai mudar. Eu quero que você entenda que a minha falta de fé não muda Deus. Muda. Deus vai continuar sendo Deus. A minha falta de fé faz com que eu ande em círculos, como aquele povo ficou 40 anos no deserto. Isso que a falta de fé faz numa pessoa. Você vê, a falta de fé fez com que aquele povo ficasse 40 anos andando no deserto. 40 anos, a falta de fé. Quer dizer, então a falta de fé não muda Deus, não muda a igreja. Ô pastor, como é que a falta de fé não muda a igreja? É claro que muda a igreja, não muda nada, irmão. Quem paga o aluguel da igreja é quem tem fé. Quem dá dízimo é quem tem fé. Quem dá oferta é quem tem fé. Quem evangeliza é quem tem fé. A falta de fé não muda a igreja. Quem tem fé é que leva a igreja para frente, irmão. Você que é homem de fé sabe o que eu estou falando. Você que é mulher de fé sabe o que eu estou falando. Quer dizer, a gente sente quando a pessoa sem fé sai da igreja pela alma dela. Agora, a estrutura da igreja não muda em nada. Não muda em nada. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa sem fé sai da igreja, ela não tem o direito de levar a cadeira embora, porque daí vem outro e senta. Vem um que tem fé e senta. Quer dizer, então, isso que eu quero dizer para você. Às vezes a pessoa, ela acha que aquela pessoa com falta de fé, não, irmão, se você tiver fé, Deus vai honrar você. E acabou. A fé é algo individual. Se você tiver fé, agora se você ouvir um, se você ouvir outro, se o outro falar para você, aquele falar para você, aqui eles foram falar com o pai dos cegos, né? Falando, vamos achar os pais deles que nós vamos ver isso. Olha o versículo 19, ó. E perguntaram dizendo, este é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe, sabemos que esse é nosso filho, e que nasceu cego. Olha o que os pais falaram. Irmão, ninguém conhece a gente melhor do que os nossos pais. Você pode falar para todo mundo que você está feliz, que você está alegre. O seu pai sabe se você está alegre, é a sua mãe. Eu lembro quando eu chegava da escola, a minha mãe falava, olhava para mim, e eu lá meio de quebrada, minha mãe falava, você brigou. Eu falei, você brigou na escola. Amanhã eu vou lá. Eu falo, não, peraí, calma. Conhece. A mãe conhece, o pai conhece. Irmãos, a pessoa, ela pode ser atriz, ou o cidadão pode ser ator dentro da igreja. Agora, a família da pessoa não engana. A família não tem como enganar. Não tem. Você vê, eles falaram assim, ó, esse aqui é nosso filho, e ele era cego sim. Quer dizer, eles falaram, mas daí o que aconteceu? Você vai ver que coisa séria, ó, o versículo 21. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. O que os pais dele fizeram aqui, pessoal? Saíram fora. Por que saíram fora? Olha o versículo 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha os pais, ó. Quem curou teu filho? Pergunta para ele. Eles ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga, irmão. Não quiseram assumir Jesus. Né? Tem gente que diz, pastor, se eu assumir Jesus, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família, você entende? E tudo mais. Irmãos, Jesus curou o filho deles, e eles preocupados com sinagoga, com religião. Tem gente que está preocupado com religião, irmão,
com meia dúzia de sem vergonha, que é amigo, que é amiga. Amigo do quê, irmão? Preocupado com isso aí? Um povo que não quer Deus, você está preocupado com isso aí? Porque, sabe, deixa eu falar uma coisa. Não, irmãos, quer dizer, Jesus curou o filho deles, eles deviam falar, não, o meu filho falou que quem curou foi Jesus, e foi ele mesmo que curou. Assumir Jesus, pessoal, nós precisamos assumir. A igreja tem que assumir Jesus e acabou. Precisa assumir Jesus. E pronto. Você vê aqui, eles falaram, ó, pergunta para ele, medo de ser expulso da sinagoga. Tem gente que tem medo, irmão, que a família faça um churrasco e não convide, que a família faça um casamento e não convide. Para mim, irmãos, se eu não for convidado porque eu aceitei Jesus, é um favor que me fazem. Eu não faço questão nenhuma de estar aonde, um lugar onde eu aceitei Jesus e não sou aceito por causa disso. Mas para mim, um lugar desse é um favor para mim não ir. Os seus amigos fizeram uma festa, eles não te convidaram porque você se converteu. Um favor que eles me fizeram. Um favor. Quer dizer, por quê? Porque quanto mais eu fico longe de quem não quer Deus, mais eu tenho a vitória na minha vida, em nome de Jesus. Porque esse povo que não quer Deus, irmão, isso é pedra de tropeço. Isso aí só serve para atrasar a tua vida, para poder fazer você perder 10, 20 anos na sua vida. E às vezes as pessoas não entendem. Você vê eles ao invés de assumirem que o filho deles foi curado, ficaram com história. Porque deixa eu não sei o quê. Não, irmão, tem gente se desculpando para pecador, para pecado, se desculpar por aquilo que Deus falou. Se eu dou uma mensagem que está aqui, ó, eu não tenho que pedir desculpa por isso, não. Mas você foi falar do adúltero. Eu li aqui a Bíblia, está escrito aqui na Bíblia. Então, pessoal, teve gente que se ofendeu quando eu falei que o homem não deve casar-se com o homem, que a mulher não deve casar-se com a mulher, e pedir desculpa por algo que Deus falou. Isso é uma turma de desgraçado, irmão, que estão querendo desgraçar o Evangelho, estão querendo roubar a palavra de Deus das pessoas, pedir desculpa pelo que Deus falou, pedir desculpa para o roubador. Eu falei roubador, mas eu acho que eu não usei o termo certo. Está escrito aqui, como é que eu não usei o termo certo? Pedir desculpa pelo que Deus falou. Irmão, se você tiver que pedir desculpa, peça desculpa pelo que você faz, não pelo que Deus falou. Deus não está se desculpando contra o pecador, não. Deus está dizendo que o pecador vai para o inferno. Está escrito isso aqui na Bíblia, ele não se desculpa com o pecador. Fala assim, quando Jesus ele estava fazendo aquele discurso, aí Jesus acabou de pregar, a galera levantou e foi embora. Já pensou isso aí, irmão? A galera, poxa, a pessoa fazer isso comigo, eu até concordo. Fazer com um ser humano, agora com Jesus, irmão, o cara levantou e foi embora. Aí ficaram os discípulos ali, ele podia falar assim, pessoal, vocês me desculpem, hoje realmente eu fui muito duro. Ele olhou e falou, se vocês quiserem ir, vai também. Falou para eles. Quer dizer, se você tiver que se desculpar, você se desculpe, peça perdão para quem você magoou, para quem você ofendeu, para quem você deixou triste. Agora, pelo que Deus falou, quer dizer, eu dou a palavra de Deus, dizendo que Deus, ele diz que o efeminado não vai entrar no céu, e você vai atrás do efeminado. Olha, faz o seguinte, desculpa o pastor Eduardo, tá? O pastor Eduardo é um pouco ignorante. Irmão, você está querendo pedir desculpa pelo que Deus falou? Você quer fazer lobby com as pessoas? Você chegar perto de um roubador e falar assim, olha, veja bem, o pastor falou da pessoa que rouba Deus. Deixa eu explicar para você. Pera, explicar, está escrito aqui, você quer explicar? Você quer ficar bem com uma pessoa contrariando a palavra de Deus? Você está igual os pais desse rapaz aqui, ó. Pergunta para ele é de maior, porque com medo de sair da sinagoga, medo do quê, irmão? Nós só temos uma vida.
Nós só temos essa vida, e se essa vida que você tem não é para servir a Deus, eu não sei para que ela presta. Eu não sei. Porque a vida passa rápido, justificando. Não, peraí, é porque realmente ela realmente cometeu fornicação, mas, irmão, não fica triste não. O pastor falou desse jeito, talvez se fosse. Irmão, está na palavra de Deus. Quer dizer, a gente agora vai ler a palavra de Deus, eu vou levar a palavra de Deus para um salão de beleza, eu vou maquiar a palavra de Deus para trazer ela bonitinha para você, né? Eu vou maquiar o que está aqui para trazer ela bonitinha para você poder aceitar. Você acha que você vai para o céu assim? Você acha que eu vou para o céu assim? Nós não temos que pedir desculpa pelo que Deus falou, não. Se a gente tiver que ser preso pelo que Deus falou, nós vamos ser presos pelo que Deus falou. Se nós tivermos que ser mortos pelo que Deus falou, nós vamos ser mortos pelo que Deus falou. Mas não vamos pedir desculpa pelo que Deus falou, não. Em hipótese alguma, se tiver que perder apoio, que perca apoio, mas não fale o que Deus não falou. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então vai fechar. Pois então fecha. Mas agora deixar de falar o que Deus falou. Em hipótese alguma, irmão. Você só vai se converter, eu só vou me converter se eu aceitar o que Deus falou. Você viu o que ele falou? O negócio é o seguinte, eu sei que ele era cego, eu sei, pergunta para ele, medo, está escrito aqui, medo, ele ficou com medo, olha o versículo 22, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Quer dizer, eles ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga, ficaram com medo de negar a religião. Quer dizer, e daí olha o que aconteceu, olha o versículo 24, chamaram, pois, pela segunda vez um homem que tinha sido cego, e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer, que te fez ele, como te abriu os olhos? Respondeu-lhe, já vou lhe disse, e não ouviste para o que quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer também seus discípulos? Olha o cara falou para eles. Vocês estão querendo que eu fale toda hora de Jesus aqui? Vocês estão querendo ser discípulos dele? Falou para o pessoal da sinagoga. Tem que enfrentar, pessoal. Precisa enfrentar. Se a igreja não der a palavra de Deus, quem é que vai dar? Se você entra num açougue é para comprar carne. Se você entra numa padaria é para comprar pão. Se você vai para algum lugar passear, é para viajar, é para passear. Você entrou na igreja, você tem que ouvir a palavra, é uma palavra de Deus. A palavra que é de Deus, tem que ficar pedindo desculpa, não. Mas o cidadão, quando você fala do roubador, irmãos, eu não me ofendo quando falo do roubador. Eu não roubo a Deus. Eu não me ofendo quando fala do adúltero. Eu sou fiel à minha esposa. Por que eu vou roubar? Né? Por que eu vou me sentir ofendido? Né? Uma vez o pastor estava fazendo um trabalho na praça, até o reverendo João Batista estava na praça, aí ele começou a falar, falou do adultério, do adúltero, aí parou um cidadão ali, começou a olhar, a gente estava em volta ajudando, né, um trabalho de praça muito bonito sendo feito. Aí o cidadão falou assim, não sei o quê, e fica falando da vida dos outros. Aí eu falei, ele não está falando da vida de ninguém. Ele está falando contra o adultério, não é da vida de ninguém que ele está falando. Mas está falando da minha vida assim. Aí o que vai fazer? O que vai fazer? Você fala do roubador, o cara fica ofendido, ele não tinha que se ofender, ele tinha que se converter, não é se ofender. Você fala, por exemplo, do fornicador, o cara tirou o meu prazer, mas prazer entre um homem e uma mulher que não são casados, Deus condena, você tem que falar. Se nós não falarmos, como é que vai fazer? Se nós não falarmos, como é que vai fazer? Quer dizer, o apóstolo Paulo fala, como ouvirão se não há quem pregue? Como que vai ouvir se não há quem pregue? Nós temos que pegar, e outra, não tem esse negócio, se você deu a palavra para alguém, você pode ser amigo dessa pessoa, mas você não tem que desculpar por que Deus falou, não. Pelo que Deus falou, não se pede desculpa.
Em hipótese alguma. Pastor, um cidadão falou, me convidou para eu ir no casamento dele, ele ia casar com um rapaz, e eu dei a palavra para ele, ele não olhou mais para a minha cara. Aí você vai e fala assim, ô irmão, desculpa, eu dei. Que desculpa o quê? Você deu a palavra para a pessoa. Você não tem que pedir desculpa. O dia que essa pessoa se converter, ela vai lembrar de você. Ela vai falar, puxa vida, ele me falou a verdade. Olha o versículo 28, ó. Então me injuriaram e disseram, discípulo deles sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha aí. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabe de onde é. O homem respondeu e disse-lhe, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém que se abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no, quer dizer, não aceitaram a palavra. Aí olha Jesus, ó, a atitude de Jesus. Jesus podia chegar lá, né? Pessoal, deixa disso, né? Tem gente que está estudando, você está da turma do deixa disso, onde você estuda, na faculdade. Mas espera um pouquinho, eu sei que a palavra diz, mas deixa eu explicar. Olha o que Jesus falou. Jesus ouviu que tinham expulsado, encontrando, disse, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Olha que lindo, pessoal. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E agora? Né? Aqueles que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ou seja, a pessoa que acha que sabe tudo, que vê tudo, que se acha muito inteligente, que não, isso aí pode explicar, isso aí... Jesus não vai se manifestar para essa pessoa. Não vai. Por quê? Porque ela acha que ela já vê tudo. Jesus não vai se manifestar. Você pode ver pessoas ali que se acham muito inteligentes, muito sábios e muito não sei o quê. Pode ver. Acham que a gente é bobo, que a gente é... Jesus não vai se manifestar para essas pessoas. Agora, a pessoa que ela fecha os olhos para isso e abre o coração para Jesus, ele se manifesta. E a vida da pessoa nunca mais é a mesma coisa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui visitar uma senhora. E eu cheguei lá conversando com a senhora, aí o filho veio, não sei nem de onde, se veio do quarto, da cozinha. Você veio visitar minha mãe? Falei, eu vim dar uma palavra para ela. Você expulsa demônio? Eu falei, no nome de Jesus, sim. Então, eu tenho demônio? Ele falou para mim, eu tenho demônio? Eu falei, não sei. Falei para ele, não sei. Ele falou, então, porque põe a mão na minha cabeça, então. Põe a mão na minha cabeça, então. Faça se eu tenho demônio. Põe a mão na minha cabeça. Eu quero ver o demônio sair. Põe a mão na minha cabeça. Eu olhei para ele e falei, como é que você está na vida? Está bem? Você namora? Ele falou assim, eu tenho uma namorada aí. Eu não sei se é minha namorada, se é minha noiva ou se é minha mulher. Você não sabe? Não. Você se dá bem com ela? Não, a gente só briga. Você está bem no emprego? Não, estou sem emprego. Trabalho aqui, trabalho ali, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Todas as perguntas que eu fiz, ele num fracasso tremendo. Eu falei, não preciso pôr a mão na tua cabeça para dizer que você tem demônio. Talvez porque você não manifeste o demônio, você acha que não tem. Mas você está sendo oprimido por um demônio. Tem gente que não manifesta o demônio, mas é oprimido por um demônio. Você pode passar a noite com a mão na cabeça dele, ele vai olhar e falar, aí, não tem nada, não tem nada. A própria vida da pessoa é a opressão do demônio na vida dela, não dá nada certo para ela. Não dá nada certo. Quer dizer, você quer ver coisa pior do que isso? Né? Quer dizer, eu peguei e falei para ele não continuou a conversa, falei, mas é a manifestação do demônio na tua vida. Não tem gente que diz que o demônio não existe,
que o diabo não tem nada a ver com isso? Nunca é feliz, não consegue alegria. Não, o demônio não tem nada a ver com isso. Isso aqui é comigo, isso aqui é comigo. Não, então continua com esse entendimento. O dia que a pessoa entender que o diabo mata, rouba e destrói, e ela abrir os olhos para Deus, fechar para essa sabedoria humana, né? Porque ele falou aqui, ó, eu vim a esse mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. A versículo 40, para terminar isso aqui. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos. Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosse cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quer dizer, Jesus deu de novo. Quer dizer, você vê, esse tipo de paz que as pessoas querem, isso aqui, não, pastor, você falou da festa do Pedro, do João e do Antônio, poxa vida, falou da quadrilha, e falou disso, falou daquilo. Irmãos, isso é para outros deuses. É para outros deuses. Eu não tenho que pedir desculpa por outros deuses, em hipótese alguma, eu não tenho. Se a pessoa não consegue ficar sem e vai, isso é um problema dela. Mas eu não tenho que me desculpar, é a pessoa que tem que assumir a fé que ela tem. Você aceitou Jesus agora e acabou. Você é de Jesus, você tem que assumir a fé que você tem. Pastor, morreu uma pessoa da minha família, eu vou fazer a missa de 7º dia, porque você não assumiu a fé que você tem. Se você assumisse a fé que você tem, você não faria. Você não assumiu a fé que você tem. Quer dizer, você diz que é convertido e você quer ir para o céu, mas você não assumiu a fé que você tem. Como é que uma pessoa que não assume a fé que tem? Nasceu meu filho, o meu primo falou, o dia que nasceu o filho dele, eu batizo. O dia que nasceu o meu, ele batiza. Então, agora nasceu o meu, eu batizei o dele, mas agora eu me converti. Agora ele quer batizar o meu. Se eu assumir a fé que eu tenho, não vai ter batismo. Se eu assumir a fé que eu tenho. Agora, o que tem de gente na igreja que não assume a fé que tem, irmão, não assume a fé que tem. Se você assumir a fé que você tem que dar a palavra para a pessoa. Eu assumo a fé que eu tenho. Por exemplo, ao meu ver, uma festa não devia ter bebida alcoólica. Ao meu ver. Perco amigos por causa disso, deixo de ser convidado para festas por causa disso, né? Mas, ao meu ver, para que coloca? Álcool é bom para limpar vidro. Álcool é bom para limpar vidro. Para que vai colocar álcool numa festa de criança? Qual que é a razão? Né? Para uma criança ficar vendo todo mundo bêbado? Né? Quer dizer, eu assumo a fé que eu tenho e acabou. Perco gente por causa disso? Perco. Já pensou? A pessoa tem um estabelecimento, só o que ela vende de cachaça aí, poxa vida, né? É uma pessoa bem-sucedida, mas, ao meu ver, o número de pessoas que bebem é o número de pessoas que causam acidente, que causam confusão, que batem na mulher, que batem nos seus filhos. O meu modo de ver é esse. Quer dizer, então, ou eu assumo a fé que eu tenho, ou eu não assumo. Mas por que assumir? Vamos terminar? Mateus 10. Eu vou te mostrar por que a gente tem que assumir, né? Mateus 10. Mateus capítulo 10. Mateus 10, você vai ver a importância de assumir a nossa fé. Quando você assume a sua fé, nem todos do seu trabalho vão gostar de você. Porque eles vão chamar você para tomar cerveja de sexta, você não vai. Porque você assume a sua fé, né? Eles vão chamar você para as quebradas, você não vai, né? Vai ter aquela pessoa que quer tornar você uma pessoa ecumênica, né? Eu não sou ecumênico, irmãos, eu não sou. Pastor, vai ter um culto ecumênico, você vai? Eu não vou, porque eu não sou ecumênico. Eu não vou, eu penso totalmente diferente do Papa, eu não tenho nada a ver com o Papa, nada, nada. Não tenho nada a ver com ele, nunca vou ter. E acabou. Agora, para agradar uma pessoa, eu vou dizer que tenho? Não, e pá, não sei o quê, porque daí devagarinho a pessoa vai se converter. Devagarinho, tem gente que não se converteu até hoje, irmão. Quem é que se converte devagarinho que você conhece? Fala para mim. Fala quem você conhece que se converte devagarinho. Devagarinho vai ficando na igreja, devagarinho vai para o inferno, irmão. Não se converte ninguém devagarinho. Quem se converte de uma vez, irmão, e acabou. E pronto. Puxa, eu falo, se você é convertido, você sabe do que eu estou falando. Alguém se converte devagarinho, irmão? Ou você se converte ou você não se converte. Ou você é homem ou você é mulher, não tem meio termo.
Não existe. Ah, pastor, eu tenho dúvida se eu sou homem ou se eu sou mulher. Então, quando você chegar em casa sozinho, você tira a roupa e olha no espelho, você vai saber o que você é. A hora que você olhar o que você é, você sabe, é homem. Se você tentar ser mulher, você vai perder tua salvação. Se olhou, você é mulher. Se você tentar ser homem, você vai perder tua salvação. Você vai poder inverter? Pode, você é livre para fazer o que você quiser, mas você vai perder a sua salvação. E acabou, está escrito isso na Bíblia. Quer dizer, agora nós vamos mudar a Bíblia, vamos pedir desculpa para a igreja, medo de ser preso, medo de responder processo. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Quer dizer, aonde que vai parar a igreja? Né? Vamos lá, Mateus 10, versículo 31. 32, 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha o que ele está dizendo aqui. Quem falou isso foi Jesus. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você acha que aquelas pessoas, quando você abre a internet, e está escrito lá, cenas fortes, cristãos morrendo, você acha que eles morreram por quê, irmão? Você acha que aquele cara que morreu, ele não ama o filho dele mais do que você ama o teu? Você acha que aquela pessoa que morreu, ela não tem amor à vida dela? Ela tem. Só que ela sabe que se ela confessar Jesus diante dos homens, o Senhor vai confessá-la diante do Pai. Ela acredita em céu e inferno. Ela acredita. Ela acredita que o que está escrito aqui é verdadeiro. Por isso que ela morre. Você acha que ela ia morrer se ela não cresce? Poxa vida, eu vou lá. O cara está dizendo, nega Jesus. Eu não quero negar. Eu vou morrer. Será que compensa morrer? Porque não crê que é verdade isso aqui. Por que você acha que uma pessoa, irmãos, faz o que faz pela religião dela? Você sabe do que eu estou dizendo. A pessoa faz atrocidades pela religião dela, porque ela acredita o que vai acontecer com ela depois. Ela acredita naquilo. Quer dizer, por que uma pessoa que tem a religião dela, ela faz o que faz e acredita na religião dela, e nós que temos o Cristo vivo, ressurreto, não vamos acreditar? Nós temos Jesus. Quer dizer, você vê, Jesus disse, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas olha o versículo 33, para a gente terminar. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Quer dizer, negou. Então, na hora lá, para não ficar chato, sabe, pastor, eu vi que eu ia perder um negócio, eu vi que eu ia perder a namorada, eu vi que eu ia perder não sei o quê, eu vi que eu ia perder a herança, eu vi que eu ia perder. Não, negou, né? Aquele que negar, vai ser negado diante do Pai. Eu acredito nessa palavra.